A gente fez uma entrevista aqui com o Márcio Chu, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Ele falava da questão do IR, do prazo que o governo deu para o Rio Grande do Sul apresentar a declaração. O governo federal também, em relação a impostos federais, acabou dando um prazo para pagamentos e a gente falou um pouco sobre isso com o Márcio. O detalhe é o seguinte, Márcio está em Canoas, um dos municípios mais atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul. E o Márcio relata ali o cotidiano dele, desses últimos dias. E, é claro, se emociona. E a gente vai para a entrevista com o Márcio. Vamos lá? Estamos aqui com o Márcio Chu, do Conselho Regional de Contabilidade. Márcio está em Canoas, né, um dos municípios mais atingidos pela tragédia das chuvas. Márcio, a gente vai falar de imposto de renda, né, esse prazo maior que o governo acabou concedendo para os moradores do Rio Grande do Sul, mas antes eu primeiro queria me solidarizar com o povo gaúcho, com as pessoas que estão vivenciando na pele, né, diretamente, literalmente, essa tragédia, e queria perguntar um pouco para você de como é que está a sua situação aí na cidade. Bom, Léo, assim, é difícil explicar isso, né, de forma resumida. É algo que a gente nunca imaginou passar. E eu acho assim que uma coisa que pode ilustrar um pouco o que a gente está vivendo, a angústia desse momento, é que as previsões são de que a situação que está hoje aqui leve pelo menos 10 dias até a água baixar, né? Então, a gente começou a viver isso de forma mais intensa sábado, né, com assim, uma subida, e é complicado porque são coisas assim de relatos, né, muito tristes, situações. Em muitos bairros houve um rompimento de barragens aqui locais, então assim, tu imagina, a água subiu até o teto de casas em questão de 30, 40 minutos. Né? Então, pessoas tiveram que sair de casa com a roupa do corpo, né? E estão aí em abrigos já há alguns dias e com uma perspectiva de levar ainda um bom tempo, né, até que a gente possa voltar para as casas. Então o clima é terrível, assim, dia após dia, né, e é isso, assim, eu não consigo te dizer mais do que isso, porque mas aqui em Canoas, eu moro aqui do ladinho de Porto Alegre, né, então assim, tem uma cidade aqui do lado, Eldorado, que tem 40 mil habitantes, e os 40 mil habitantes foram evacuados, todos, né, e não tem perspectiva de voltar, estão em abrigos em outras cidades. Eu estava falando com a minha irmã agora aqui, que é de Guaíba, que é uma cidade também que foi muito afetada, e está todo mundo ilhado no centro da cidade. É terrível, cara, terrível. Não, é muito difícil mesmo. Questão de abastecimento, como é que tá, Márcio, em relação à água, em relação a alimentos, como é que tá isso? São coisas, né, assim, por isso que a gente fala clima de guerra, né, porque aqui em Canoas, por exemplo, a gente está 4 dias sem água, né, eu aqui em casa não tenho água, a gente tem que compartilhar a água, mas tem muitos lugares que, além da falta de água, a falta de luz, né, porque as redes de energia, né? Então começaram a ter alguns relatos de pessoas tentando resgatar outros e tendo descarga elétrica porque os postes estão na água, e aí a companhia ela acabou fazendo desligamentos, né, de várias redes inteiras. Então tem lugares que mesmo não estando alagados estão sem água e sem luz porque não dá para ligar a rede, porque se ligar a rede vai energizar os locais que estão alagados, né? Então cidades ilhadas mesmo, né? Por exemplo, essa aqui do lado, Guaíba e Eldorado, que são mais de 100 mil pessoas que não têm acesso, é só por helicóptero, né? Então é isso, o prefeito de Porto Alegre falou, né, já vem falando há alguns dias que quem pudesse sair de Porto Alegre em direção ao litoral, em direção a algumas regiões que ainda não foram afetadas,
estão fazendo esse movimento, mas é difícil, né? Porque começa a se viver agora uma situação em que, infelizmente também, né, a bandidagem, as pessoas que querem se aproveitar desse momento, né? Então, tu tem casas e casas abandonadas e tem pessoas querendo saquear, né, querendo roubar. É terrível, cara. Assim, tá um clima muito tenso aqui de medo, né? As pessoas hoje têm medo de sair na rua, mesmo que não seja uma região alagada, tem medo porque esse é o clima vivido em muitos bairros aqui da cidade. Muito bem, Márcio, mais uma vez aqui, solidariedade a você, a sua família, ao povo gaúcho. A gente, na verdade, está perguntando aqui para o Márcio porque ele está em Canoas. Canoas é um dos municípios mais sofrem, né, com essas chuvas no Rio Grande do Sul. Ontem, inclusive, teve um relato do Paulo Paim, senador, que tem uma base eleitoral aí também em Canoas, Márcio, e ele se emocionou e foi uma imagem muito marcante, né? Ele falando ali da situação das pessoas, enfim, daquela base eleitoral dele. Mas, na verdade, a gente trouxe aqui Márcio para falar. Márcio é do Conselho Regional de Contabilidade, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O governo federal estabeleceu uma prorrogação nos prazos para a entrega de imposto de renda, que vai até agora o final para os né, de uma forma para os outros estados até o próximo dia 31 de maio, mas acabou sendo prorrogado para o Rio Grande do Sul. Não só esse pagamento, não só o imposto de renda, mas também o pagamento de outros tributos federais, Márcio. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre o imposto de renda, o que é que isso significa na prática para o povo gaúcho. Léo, assim, não tem como a gente não recordar do período de pandemia, né? A gente está tendo medidas muito semelhantes às que nós tivemos no período da pandemia. Hoje até teve a fala de um prefeito aqui, o prefeito de Guaíba, que ele fez uma comparação dizendo que a situação é pior do que o período de pandemia, né? Ele diz assim, o município ali, durante a pandemia, atendeu 30 mil pessoas no hospital. E hoje eles estão atendendo 30, 40 mil pessoas em 3 dias, né? Então, assim, essa medida de prorrogação do IR, e não só do imposto de renda, de todos os tributos, né? A Receita Federal publicou ontem várias portarias que nós estávamos aguardando, né? Porque e nós já tínhamos feito diversos ofícios, tanto a Receita Federal, a questão do Fundo de Garantia, também para o governo do Estado aqui, e a nossa fala sempre foi que o momento agora é de salvar vidas, né? O momento é de acolher pessoas desabrigadas. A classe contábil não tem cabeça hoje, né, para a gente pensar nessas questões que eu sei que são obrigações, são prazos, mas, enfim, graças a Deus ontem, e a gente foi até tarde da noite gerando essa notícia, mandando para os profissionais. A mensagem foi trazer um pouquinho de alento, né, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, para que eles tenham segurança de que realmente os nossos esforços hoje são esses, né, são no sentido de entender que ainda tem muita gente que precisa de apoio e vai precisar nos próximos dias, né? Então, assim, eu agradeço muito aqui a parceria do Conselho Federal de Contabilidade, né, que nos atendeu, e a Receita que se sensibilizou. Então, nós estamos com o imposto de renda pessoa física, que seria para maio, o prazo é 31 de agosto, um bom prazo, né, nos dá realmente condições de colocar isso num outro momento, né, numa outra prioridade, e atender aquilo que hoje é para nós mais importante, que são as pessoas e vidas que ainda precisam ser salvas. Márcio, eu agradeço muito aqui o depoimento, imagino que, enfim, nós nos solidarizamos efetivamente. E você fique à vontade em relação às declarações, tá? De como a gente prossegue aqui a entrevista. Uma questão que eu preciso perguntar. Essa medida do governo, do ponto de vista prático,
ela atrapalha algum movimento do próprio governo em relação a ter uma ideia geral sobre números de contribuintes, em relação, por exemplo, também ao próprio pagamento, né, de quem ficou ali com o imposto a ser pago pelo governo, ou não? Ou é uma simples medida do ponto de vista contábil que dá para se trabalhar com uma certa tranquilidade, inclusive o próprio pessoal da Receita? Ou isso vai precisar ter um exercício um pouco mais, uma energia maior também aqui em relação ao governo federal e à Receita? Só para que a gente tenha a dimensão dessa decisão do governo federal. Sim. É claro que tem um impacto, né? Mas só que essa é a discussão do momento, né? E a gente está dialogando aqui, por exemplo, com os municípios, né? Que têm os seus tributos também. E veja só, a gente pede prorrogação, né? Dos tributos aqui dos municípios, porque a gente entende que o momento é para isso, é para salvar vidas e tudo. E do outro lado a gente tem os secretários e os prefeitos dizendo que ainda não receberam recursos federais, que o orçamento que eles têm é apertado. O próprio governo do estado que ainda não prorrogou os prazos, né? Então, assim, é um dilema que a sociedade vive, né? Mas a gente precisa, e eu acho que em especial o governo federal, que ele se sensibilize com essa situação, né? E faça repasse de recursos. Esses dias, acho que anteontem eu ouvi a ministra falando que não tinham repassado ainda porque os municípios não tinham dito o que precisavam. Gente, os municípios precisam de dinheiro também. Não precisa dizer, precisa de dinheiro e pelo menos dinheiro para dar segurança para que a população hoje não coloque os impostos como prioridade, né? Eu acho que essa é a lógica importante do momento, assim. O governo federal tem que apoiar, tem que repassar recursos para os municípios e eu te digo que pelo diálogo que a gente está tendo aqui com alguns municípios, eles estão dizendo que eles estão numa situação muito delicada, porque prorrogar e suspender e sem repasse de recursos da União piorar ainda a situação do município também. Então, eu acho assim, a Receita Federal prorrogou os prazos, o que era necessário, né, para dar esse alento aos profissionais em termos de focarem na prioridade de vida, né, do momento. E eu peço que o governo federal faça o mesmo movimento, né, que assim, independente de lista do que for, nós estamos, o Conselho Regional de Contabilidade que está arrecadando recursos e a gente está conseguindo adquirir mantimentos e coisas de primeira necessidade, né, para as pessoas, mas buscando uma agilidade nisso, né, buscando agilidade porque também é uma situação que, em termos de entender o que é a nossa sociedade, eu sei que o Brasil todo está sensível com isso. Se fosse perguntar para a população brasileira, eles concordariam, né, de imediato, assim, parte do orçamento da União vá para essa necessidade urgente agora e nós não podemos pedir isso para os contribuintes do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é uma injustiça muito grande. Tem que ter esse prazo, e se vai afetar o governo federal, se reorganiza. O governo federal tem condições de fazer isso, assim como fez na pandemia. Muito bem. Márcio, além do IR, quais os outros tributos, impostos que foram prorrogados também nessa decisão do governo federal? Foram prorrogados todos os tributos federais, tá? Isso é todos das empresas do geral, todos das empresas do Simples Nacional, todos os parcelamentos foram prorrogados. A medida realmente foi muito efetiva em termos de assim, dizer, olha, não é o momento, né, dos contribuintes do Rio Grande do Sul pensarem em tributos federais. Então, tudo a nível administrado pelo governo federal foi prorrogado. No governo estadual ainda não veio essa medida, é isso que você nos conta? Ainda não veio, a gente está aguardando, né, estamos em contato com o secretário, a gente tem, né, feito o pedido. E em alguns casos, nas prefeituras também, a gente ouve que eles têm dificuldade em tomar essa medida ainda, mas a gente está pressionando. Bem, Márcio, muito obrigado aqui pela gentil entrevista, né? Mais uma vez, toda a solidariedade do povo brasileiro com os gaúchos também brasileiros que estão passando por essa situação. Enfim, é isso. Acho que somos um país só.
né? Então, o que determinado morador de determinada região sente, a gente também sente. É claro que a gente não está vivendo o que vocês estão vivendo aí, por isso que eu pedi esse relato pessoal antes mesmo da entrevista mais técnica, falando aqui um pouco da questão dos tributos. Agradeço muito, desejo dias melhores para você. Um forte abraço e até a próxima, viu? Obrigado, Léo, e eu quero deixar um agradecimento muito especial aqui, né, realmente ao povo brasileiro. Nós estamos recebendo esse apoio de todo o Brasil, é impressionante a mobilização, né, e eu tenho certeza que a gente vai superar isso, né, mas vamos precisar sim, muito, né, do apoio de todos aí para que a gente possa sair dessa. Um grande abraço.